Quero começar, obviamente, por um agradecimento muito expressivo ao Paulo Rocha e a toda a sua equipa por este convite. Para nós é muito importante, nós, Fundação AIS, podemos estar aqui junto deste público tão especial que está ligado à comunicação da Igreja. A Fundação AIS, eu vou falar um pouco sobre o que é a Fundação AIS, apesar de, digamos, mais ou menos as pessoas já conhecerem a Fundação AIS, se calhar não conhecem em profundidade aquilo que nós fazemos, e é importante perceber aquilo que nós fazemos, a quem nós nos dirigimos, para se perceber a importância da comunicação que nós temos. Portanto, está tudo, obviamente, interligado, portanto, uma coisa implica a outra. A Fundação AIS tem como missão, é uma fundação pontifícia, AIS, quer dizer, ajuda a Igreja que sofre, e tem como missão a defesa dos cristãos perseguidos e da Igreja que sofre, portanto, por causa disso. E também tem como prioridade, digamos, no seu trabalho, a questão da liberdade religiosa, perceber, fazer explicar às pessoas a importância da liberdade religiosa. Quando não há liberdade religiosa, não há liberdade, e isto é muito importante que se saiba. Nós temos o sentido da urgência de ser a voz dos que são perseguidos, daqueles que não têm voz, dos que sofrem, dos que passam por necessidades. Ser a voz dos que não têm voz, como disse, é mesmo claramente um dos aspectos da missão da AIS. E agora, pegando aqui um pouco no tema deste colóquio, deste encontro, que é comunicar sem corantes nem conservantes, gostaria de dizer ou de lembrar que o sangue dos mártires é real, não tem corantes. E é para estes, para os mártires, para aqueles que existem, que estão no mundo, que são perseguidos, que passam por necessidades e que nos pedem ajuda, que nós existimos. E tudo isto que eu vou contar agora, vou apresentar um pouco o nosso trabalho, tem a ver com isto, tem apenas este propósito. A AIS, por isso é preciso explicar um pouco, a AIS está presente, ou seja, tem secretariados, tem escritórios, se quisermos, em 23 países. Um deles, claro, é aqui o de Portugal, mas está presente na esmagadora maioria também das dioceses do mundo. Isto significa que a AIS está em contacto direto, ou tem a possibilidade de ter contacto direto com milhares de padres, de irmãs, de catequistas, de seminaristas, no fundo, de cristãos. Estar em contacto significa escutar os seus lamentos, os seus anseios, escutar tantas vezes mesmo os seus gritos de socorro. Uma breve nota para explicar o que significa a AIS e a sua relação com a Igreja. Em todo o mundo, a AIS, e este é o resultado direto do nosso trabalho, a AIS tem mais de 350 mil benfeitores. São pessoas que ajudam esta Igreja que está em necessidade, que sofre. Graças a eles, a estes mais de 350 mil benfeitores, a AIS apoia por ano mais de 5 mil projetos. São projetos essencialmente pastorais, mas também de ajuda de emergência, e acontecem em 135 países. O valor global, isto no ano passado, desta ajuda foi de 139 milhões de euros. Estes números, acho que posso dizê-lo, são impressionantes. Mas se olharmos com atenção, dá para perceber ainda melhor o que é que esta ajuda da AIS representa, como é que ela se materializa. Na prática, 1 em cada 10 padres em todo o mundo é apoiado pela Fundação AIS. Mas também 1 em cada 11 seminaristas e uma, por exemplo, em cada 30 religiosas. A ajuda da AIS também se vê, por exemplo, na construção e na reconstrução de igrejas, de capelas, de seminários, de centros pastorais. Só no ano passado foram construídas ou reconstruídas 755 igrejas ou capelas. Já agora digo, como a título de exemplo, os 5 países que no ano passado mais ajuda receberam da Fundação AIS, por ordem, foram a Ucrânia, a Síria, o Líbano, a Índia e a Tanzânia. Bom, chegados aqui, como é que nós, Fundação AIS, tentamos cumprir com a nossa missão, que é de ajudar esta Igreja necessitada, estas comunidades cristãs que sofrem, e que, ao mesmo tempo, sensibilizar também a nossa comunidade, para a urgência da solidariedade e também para a importância de se defender a liberdade religiosa como uma liberdade fundamental do ser humano. Bom, é isso que nós somos, e para cumprir esta missão nós temos, também para pegar aqui um pouco no tema deste encontro, nós temos que aparecer. E como é que nós o fazemos? Fazemos-lo através da comunicação. É por isso que nós estamos aqui. Informação credível, procuramos ter informação credível, com fontes que são exclusivas nos 4 cantos do mundo, estamos a falar da própria Igreja, ser também um entreposto de comunicação e produzindo e partilhando conteúdos.
A Fundação AIS desenvolve também todos os anos, eu faço aqui um pequeno parênteses, a Fundação AIS desenvolve todos os anos também diversas campanhas de informação e de sensibilização da opinião pública, isto através, por exemplo, de relatórios, nomeadamente o relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, e fica já aqui o convite a todos, porque o próximo relatório vai ser lançado em Lisboa no dia 21 de outubro, temos um pequeno convite ali ao fundo para não se esquecerem, é importante a presença de todos, porque o relatório traduz esta realidade do mundo do que diz respeito à questão da liberdade religiosa, é isso que nos mobiliza e nós precisamos também da ajuda de todos para podermos chegar mais longe a mais pessoas que precisam de ajuda. Mas como é que nós Fundação AIS, trabalhamos, como é que nós chegamos a tantas pessoas? Bom, nós produzimos boletins, nós produzimos newsletters, artigos em jornais, nomeadamente jornais diocesanos e também programas de rádio, programas de televisão. É muito importante sublinhar aqui, de alguma forma, a parceria da Fundação AIS. A Fundação AIS, sem a ajuda dos seus parceiros, não conseguia chegar a todas as pessoas. Não seria possível ter o alcance daquilo que nós já produzimos hoje em dia. Nós precisamos de parceiros para chegar mais longe a mais pessoas. E neste momento, para explicar um pouco o nosso trabalho, nós temos parcerias com a Rádio Maria, temos um programa na Rádio Maria, temos um programa na Rádio Canção Nova, é um programa que já é retransmitido em 43 outras rádios, em Portugal, na Madeira, nos Açores, mas também em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. E em relação à televisão, e volto aqui a sublinhar um exemplo da nossa parceria, nós temos, por exemplo, um espaço no programa da Eclésia, o programa, a rúbrica Perseguidos, mas não esquecidos, no programa A Fé dos Homens, que é transmitido todas as quartas-feiras na RTP2. E também temos um programa na TV Canção Nova, que é transmitido sempre às terças-feiras. Isto para dizer que nós precisamos destas parcerias que foram, entretanto, construídas ao longo do tempo, para podermos chegar a mais pessoas. E é muito importante isto. Mas também estamos, além destes meios tradicionais, digamos assim, também nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no antigo Twitter. E nos primeiros 9 meses deste ano, para dar uma ideia do alcance da nossa presença nestes meios, nós tivemos cerca de 2 milhões de visualizações. Isto não será muito, mas para a Fundação AIS é um número já expressivo, até porque se trata, digamos, de meios de alguma forma novos para a nossa maneira tradicional também de comunicar. E as nossas contas têm sido seguidas, mais ou menos, com regularidade por cerca de 450 mil pessoas. Bom, também comunicamos diretamente com os benfeitores da Fundação AIS. Isto aqui é muito importante, porque para além da nossa comunicação que é feita, que procura ser dirigida, digamos, para a população em geral, para transmitir aquilo que se passa no mundo no que diz respeito à Igreja que é perseguida, para sensibilizar a população em geral, a Fundação AIS tem os benfeitores. E são os benfeitores que depois alimentam, com a sua solidariedade, os vários projetos que permitem, muitas vezes, a própria sobrevivência da Igreja nestas regiões onde, digamos, a liberdade religiosa não existe, onde a Igreja é perseguida. Portanto, é necessário, para além de informar, também sensibilizar as pessoas. Daí a importância dos nossos programas e também a importância da nossa comunicação direta com os próprios benfeitores da Fundação AIS. Nós precisamos de os sensibilizar também para aquilo que está a acontecer. Então nós produzimos internamente, digamos assim, dentro do universo da própria Fundação AIS, para os seus benfeitores e amigos, como nós dizemos, nós produzimos uma pequena revista que chamamos do Boletim, que tem 8 edições anuais. Produzimos uma folha de oração, onde se dá destaque normalmente à situação de um país, mas que também desenvolve temas de espiritualidade, normalmente da responsabilidade do nosso assistente eclesiástico, e ainda enviamos cartas sublinhando, no fundo, as campanhas que estão em curso, as urgências que nos chegam dos 4 cantos do mundo da Igreja. É preciso salientar, de certa forma, um pouco este ponto, é que a Fundação AIS, como eu disse há pouco, está presente, praticamente, podemos quase dizê-lo, em todas as dioceses do mundo. E é raro o dia em que nós não recebemos pedidos de ajuda. Às vezes são mesmo pedidos de socorro, de padres, de irmãs, que estão a atravessar situações absolutamente complicadas por causa da violência que é exercida contra os cristãos. E pedem-nos várias coisas. Uma delas é que rezemos por eles,
mas que também alertemos o mundo para essa realidade que está a acontecer e que os ajudemos de alguma forma. E a nossa missão passa por por este conjunto de urgências. Portanto, nós, perante aquilo que são as necessidades que nos chegam dos 4 cantos do mundo desta igreja que é perseguida, nós temos que mobilizar vontades, mobilizar solidariedade. O nosso trabalho, basicamente, procura completar isto, procura juntar aqueles que podem ajudar, que querem ajudar, àqueles que precisam de ser ajudados. No fundo, eu penso que isto é uma das formas que nós temos de comunicar, de sensibilizar as pessoas, é contando histórias. Contando histórias de cristãos que são perseguidos, de comunidades que são vítimas de violência, por vezes uma violência que é difícil até de traduzir em palavras. Nós contamos histórias de pessoas concretas, histórias de verdadeiros protagonistas da igreja que sofre. Eles fazem-nos chegar as suas histórias, fazem-nos chegar os seus lamentos, fazem-nos chegar, como eu disse há pouco, os seus gritos de socorro. E nós, mais do que a responsabilidade de contar uma história ou de fazer uma notícia, nós temos um dever de corresponder a este anseio que nos é pedido. Portanto, o nosso trabalho, no fundo, é de procurar também fazer chegar estas histórias ao maior número possível de pessoas para as sensibilizar, mas também de parceiros. E neste momento, aqui nesta sala, estão parceiros da Igreja. Estão pessoas, são responsáveis por gabinetes de comunicação de várias dioceses, estão jornalistas, estão pessoas que estão sensibilizadas para este tema. A questão que se põe, que a Fundação AIS põe desde o princípio, é que a nossa voz tem que chegar mais longe, nós temos que sensibilizar mais pessoas, nós temos que mobilizar mais pessoas para que esta igreja que é perseguida, os cristãos que sofrem, e volto a sublinhar a importância do próximo relatório, que nos vai trazer o retrato atual daquilo que se passa no mundo, e a situação agrava-se de ano para ano, para que haja uma capacidade de ajudar estes cristãos perseguidos. É o nosso dever, é a nossa missão. Nós precisamos de ajuda para poder chegar mais longe. Há pouco falei um pouco, de uma forma sintética, das várias parcerias, mas se o nosso programa, se os nossos artigos, digamos assim, se as nossas notícias puderem chegar a mais programas de rádio, a mais estações de televisão, a mais jornais diocesanos, haverá mais pessoas que ficarão sensibilizadas sobre esta situação e poderão nos ajudar, não é a nós, mas é aos cristãos perseguidos, é à igreja que sofre no mundo. Portanto, é muito importante compreender a urgência desta missão e nós precisamos dos parceiros de todos os parceiros, para podermos, de facto, chegar mais longe. Podemos dizer que, no fundo, em síntese, que nós temos um propósito simples e, de alguma forma, inspirados no poema de Sophia Melbrenner, nós queremos que o maior número possível de pessoas veja, ouça e leia aquilo que nós temos para contar, aquilo que nós temos para dizer, e que, por causa disso, nenhuma destas pessoas possa ignorar esta realidade que se passa no mundo. Uma realidade que diz respeito, de facto, à questão da perseguição aos cristãos. Nós queremos levar mais longe a mais pessoas os lamentos daqueles que vivem em países onde não há liberdade religiosa. Queremos trazer também o maior número possível de pessoas, as suas histórias, a realidade das suas vidas. Queremos, no fundo, ser a sua voz. Por mais humildes e longe que eles possam estar, e para isso nós precisamos sensibilizar também mais e mais portugueses. Portanto, não podemos, acho que posso mesmo dizer, não devemos ignorar o sofrimento dos cristãos perseguidos no mundo. Esta é a nossa missão, mas para podermos cumpri-la, para podermos continuar a cumpri-la, nós precisamos da ajuda de todos. E por isso é que foi tão importante, e comecei por aqui esta minha intervenção, estou a chegar ao fim, foi tão importante este convite do Paulo Rocha e da Agência Eclésia, porque esta é uma oportunidade para nós muito significativa de podermos lançar este apelo, no fundo, para que cada um de vós, no seu metro quadrado de influência, que todos nós temos o nosso metro quadrado de influência, e os jornalistas têm um metro quadrado muito alargado, porque têm os seus meios de comunicação social, onde trabalham, têm a influência que possam ter sobre as suas agências de comunicação, que nos ajudem a podermos levar mais longe esta solidariedade, que é também a solidariedade dos portugueses para com a Igreja que sofre. E termino, como comecei, lembrando que o sangue dos mártires é real e ele não tem, de facto, corantes. Muito obrigado.